Olá, amigos! Sou o professor Jusilândio Souza e estou aqui com vocês com mais uma aula do nosso curso completo de HP 12C. Estamos no módulo intermediário e vamos iniciar agora os estudos de anuidades e empréstimos. Ou seja, vamos trabalhar com o cálculo de prestações. E aí você deve estar se perguntando assim, professor, mas lá no início do curso, lá no módulo básico, nós já vimos prestações. Veja bem, nós vimos ali uma introdução a prestações, uma introdução a anuidades, a parcelamentos. Então lá, eu mostrei para vocês, por exemplo, a função da tecla Begin, né? Mostrei para vocês a função da tecla Begin, quem não se lembra vai rever agora. Eu falei para vocês sobre parcelamento antecipado e pós-antecipado, etc. E nós resolvemos poucas questões. Dessa vez, nós vamos revisar aqui rapidinho a anuidade e empréstimo de forma mais profunda, porque logo depois nós vamos, dentro de anuidades e empréstimos, nós vamos falar sobre carência, que é um tema muito importante, muito cobrado em teste para empresas, tá bom? Em concursos também, claro que aqui a gente não está dando aula para concurso, porque a gente está trabalhando com HP 12C e no concurso não se cobra HP 12C. Mas de vez em quando a gente mostra como é feito algum cálculo manual e pode ajudar esse pessoal aí. Então veja bem, o que vamos fazer a partir dessa aula? Nós vamos trabalhar com anuidades e empréstimos de forma mais profunda do que fizemos lá no módulo básico. Então veja bem, esta é a nossa aula de número 11 e, como sempre, nós vamos trabalhar resolvendo questões. Pegue a sua HP 12C, tire da gaveta aí, entendeu? E vamos estudar. Ok, nós vamos resolver uma questão e vamos começar por questões bem simples, né? Eu sei que para muita gente não parece tão simples assim. Vamos lá. João deseja comprar um carro. Pessoal, olha que isso acontece na vida de todo mundo. Isso é uma situação do cotidiano, do dia a dia, tá? E que você agora aprende a resolver com a sua HP 12C. João deseja comprar um carro, mas possui apenas R$12.000. O carro vale à vista R$45.000. Sabendo que a concessionária financia o resto à taxa de 2% ao mês, em 60 prestações, calcule o valor das prestações, sabendo que o João dará o que possui como entrada. Bom, é preciso se lembrar de um detalhe aqui. Infelizmente, muita gente é enganada Brasil afora, porque às vezes o vendedor, por má fé ou então por desconhecimento, né? Eu já vi isso, o vendedor costuma, ao fazer o cálculo, embutir a entrada no cálculo. Isso, pessoal, é terrível. Fique sabendo para você se defender e para você também, na condição de vendedor, você não maltratar o seu cliente, até porque você pode ter problema na justiça, né? E não é justo que você faça isso por uma questão também de consciência, não é? Entrada, quando o cliente deu a entrada, você simplesmente nem considera a entrada no cálculo. Então a gente não pode considerar 12.000 no cálculo. O que fazemos então? Precisamos diminuir 12.000 de 45.000. Ah, professor, mas isso é óbvio. Pessoal, no calor do momento, já vi muito vendedor jogar os 45.000 como PV, né? Como valor presente. Então atenção, quem vai ser o valor presente? 45.000 menos 12.000. Eu sei que você já sabe de cabeça, mas a gente precisa mostrar para você como é feito o cálculo. 45 menos 12.000, você pode fazer na própria HP, tá? Na própria HP, que eu não quero mudar a tela agora. 5 menos 2 dá 3, 4 menos 1, 3. 33.000. Então, PV, ou seja, o valor presente, será 33.000. Em outras palavras, ele irá financiar 33.000, a taxa de 2%, em 60 prestações. Então, eu não posso colocar no meu cálculo, no meu PV, o valor da entrada. Isso é óbvio, mas as pessoas se esquecem, inclusive pessoas que estão fazendo treinamento para concurso e pode acabar perdendo a vaga, tá? Não ri não, cara. É verdade, hein? Ok. 33.000 é PV. Qual é a taxa? Nossa taxa é de 2% ao mês. Então, o nosso I
A nossa taxa é de 2% ao mês. Ok. E o nosso N, em quantas prestações ele vai financiar? Em 60 prestações. Então, o nosso N é igual a 60 prestações, 60 meses. Observe que o período está na mesma grandeza da taxa, tudo está ao mês. Na hipótese do período de N não está ao mês, nós precisamos transformar N em mês, que é o período da taxa. Fica atento a isso aí. Geralmente, no cálculo de prestações, a grandeza da taxa será a mesma grandeza do período, tá? Ou melhor, é a mesma coisa, a grandeza do período será a mesma da taxa. Caso a grandeza do período de N não seja a mesma da taxa, por exemplo, se N fosse aqui ano, 60 anos, você tem que transformar anos em meses. Ou seja, transforme sempre a grandeza do período na grandeza da taxa, tudo bem? Por enquanto, a gente vai trabalhar com questões mais simples. Então, tá aí. O que eu preciso? Preciso calcular o valor da prestação, né? Calcule o valor das prestações, sabendo que o João dará o que possui como entrada. Então, eu quero PMT. P de Paulo, M de Maria e T de tesão, né? PMT. Pessoal, se eu quero PMT, agora eu quero que você pegue a sua HP12C e localize essas letrinhas. Isso é um cálculo automático, tá? Localize PV, localize I, localize N, localize PMT. Então, I para taxa, N para período, como nós vimos aí em diversos cálculos, né? E PMT, não vou dizer que PMT é a novidade, que eu já mostrei isso aí rapidinho lá no módulo básico, mas nós vamos usar PMT para prestações, é do inglês, payment, pagamento, né? Pagamento, prestação, ok. Então, eu vou pôr na tela aqui para vocês agora a imagem de nossa querida HP12C, e aí eu já imagino que você já localizou aí essas teclas. É importante isso. Deixa eu ajustar aqui a imagem para você da HP, né? A nossa câmera aqui de reserva. Muito bem. Olha, você vai usar PMT. Olha onde está a PMT aqui, amigo. Ó, tá vendo? PMT está aqui. Estou apontando com o lápis aqui para você. Então, ligue a calculadora on. Observe. Precisamos ter cuidado aqui. Observe que a questão não disse para você que a primeira prestação seria paga no início da compra, no dia da compra, tá? Isso é algo raro, mas que acontece. A questão não disse para você que a primeira prestação seria paga no ato da compra. Então, mas professor, isso é entrada? Não, isso não é entrada, tá? Isso é antecipação de prestação. São 60 prestações, mas a primeira será paga 30 dias depois. Então, sempre que a questão não disser, você vai para o que geralmente acontece. A primeira prestação é paga no final do período. Se são prestações mensais, a primeira prestação é paga 30 dias depois. Se são prestações anuais, a primeira prestação é paga um ano depois, e assim por diante, tá? Nos casos raros em que a primeira prestação é paga no ato da compra, e que isso não é entrada, a gente vai ver aqui, tá? Parece, mas não é. Aí nós vamos mostrar para vocês o que se deve fazer. Então, por enquanto, entenda. Não disse que a prestação é no início, você já sabe que ela não é no início, ela será 30 dias depois. Ok. Então, cuidado, não deixe que esteja na tela a palavra begin. Essa palavrinha aqui, ó, ela não pode estar na tela quando o cálculo é um cálculo geral, ou seja, um cálculo... Begin quer dizer início em inglês, tá? E daqui a algumas aulas nós vamos fazer cálculos em que a primeira prestação é paga no ato da compra. Aí a gente vai usar a palavrinha begin. Por enquanto, verifique se a sua HP está com a palavrinha begin na tela, tá? Eu vou colocar aqui a palavrinha begin só para você ver como é. Para colocar begin, eu vou apertar, olha, G, tá vendo? Estou mostrando aqui a tecla G. Olhe para HP, rapaz. Estou mostrando aqui a tecla G. E aí, olha, você aperta 7. Vamos lá? Vou fazer, hein? G7. Apareceu na minha tela a palavrinha begin. Dessa vez, a gente não vai usar com a palavrinha begin, porque a gente vai fazer o que geralmente acontece.
os cálculos em que a primeira prestação é paga 30 dias depois, no final do período. 30 dias, se for ao mês, um ano, né? Se for ao ano, ok? Então vamos tirar o begin da tela. Verifique aí se a sua palavrinha begin está na tela, você vai retirar. Como é que eu retiro, professor? Aperto G e depois aperto 8, tá vendo? Onde está end. G, end, ou seja, fim. Vai pagar no final do período. G, end, fim. Pronto, tirei a tecla begin. Agora sim, podemos fazer o nosso cálculo. Como é que vai ser feito o cálculo? Você vai digitar 33 mil, depois vai apertar CHS para negativar. Lá em fluxo de caixa a gente vai ver para que serve isso, tá? Mas por enquanto entenda, você vai negativar. PV, FV e PMT, o que vier primeiro deve ser negativado, tudo bem? Por uma questão de fluxo de caixa que veremos lá no final do curso, né? Tudo bem? No módulo final do curso, ok? Então, pessoal, eu acho que eu já vou mostrar no módulo intermediário. Eu vou deixar o módulo avançado apenas para a programação da HP2C. Então, esse módulo intermediário vai ficar muito grande, tá bom? Ok? Então, nós vamos negativar com CHS. Estou mostrando aqui com o lápis, ó, a teclinha CHS, tá vendo? CHS do inglês, Change Signal. Vou mudar o sinal, né? Aí eu vou apertar... Digitar 33 mil, é uma revisão, vocês já viram isso. Vimos, por exemplo, PV várias vezes, negativamos várias vezes PV, FV, quando fizemos juros compostos, tá? Não custa lembrar. Então, vou 33 mil, CHS, depois PV. Vai fazer daí na sua calculadora, pode fazer 0 HP com FREG, né? Então, digite 33 mil. Eu vou fazer com você, né? Para a gente não sair da tradição. Então, vamos lá. Digite 33 mil, aperte CHS e agora PV, ok? Agora digite a taxa 2 e aperte I. Digite a taxa e aperte I, 2I. Agora digite o período. Qual é o período? 60 e aperte N. Ok. Agora é só apertar PMT. Tá aí. O valor da prestação é de R$ 949,34. Então, R$ 949,34, ok? Muito tranquilo, muito tranquilo. E aí, de repente, você deve estar se perguntando assim, professor, se eu fosse fazer esse cálculo manualmente, qual seria a fórmula, tá? Mesmo que você só queira saber o cálculo na HP, é bom que você pelo menos saiba qual é a fórmula, tá? Em dado momento você pode precisar disso aí. Eu não vou fazer o cálculo manual, mas só vou mostrar qual é a fórmula. Bom, manualmente, você vai fazer isso aqui, é uma fórmula meio salgada. Você vai usar essa fórmula aqui, ó. PV é igual PMT vezes AN cantoneira I. Professor, que desgraça é essa, rapaz? AN, vou colocar aqui em cima, ó. Um N, cantoneira, que é aquele sinalzinho ali, tá vendo? Cantoneira I. Esse AN cantoneira I, que os pesquisadores matemáticos, os autores de livros adoram usar esse AN cantoneira I. E é bom saber que existe esse AN cantoneira I, porque há tabelas em concursos assim, né? Ele vale isso aqui, vamos supor que ele vale, porque o curso é de HP12C, né? Ele vale isso aqui, ó, esse AN cantoneira I. Então é PMT vezes aquilo lá. O que vale aquilo? Ele vale isso aqui, ó. 1 mais I elevado a N, tudo isso menos 1. 1 mais I elevado a N, tudo isso menos 1. E tudo isso dividido por I vezes 1 mais I elevado a N. Então, esta é a fórmula para se calcular parcelamento, a anuidade em que a primeira prestação ela é paga 30 dias, né, no final do período, 30 dias após a compra. Observe, PV nós já temos, você pode pôr 33 mil, nós queremos PMT, aí você coloca I e N, ó, 1 mais I, né? 1 mais, e o I você divide.
2 você vai dividir por 100, vai ficar 0,02. Então vai ficar assim, 1,02 elevado a n, que é n? 60. 1,02 elevado a 60 menos 1. Tudo isso dividido por 0,02 vezes 1,02 elevado a 60. Ok? Aí você vai achar PMT, tudo bem? Você vai achar PMT e se você gosta de fazer o cálculo manualmente também, você pode fazer e conferir na HP 12C. Mas é isso, uma aula tranquila, tá? Uma aula tranquila. Mas, por favor, não despreze esse conhecimentozinho bem fácil, inicial, porque a gente vai precisar dele para resolver questões mais complicadas. Isso aí, pessoal. Eu aguardo vocês na próxima aula. Até lá!